Eu sou a Cecília Manuel, desenvolvedora da técnica elétrica Altere Jato de Plasma e criadora do portal Jato de Plasma. Bom, eu sou um pouco como você. Eu só queria ter uma carreira profissional e uma vida pessoal tranquila. Eu só queria poder atender, ter resultados e ter a satisfação da vida pessoal plena, né? Uma qualidade de vida plena. Mas não é bem assim. Para tudo isso acontecer, existiu bastante percalços, existiu bastante resistência. Ao longo da minha vida, né, eu posso dizer que eu fui educada em regime de exército. Na minha casa, meu pai dizia uma frase assim: você faz o que precisa ser feito e não o que você quer fazer. Quando se tem objetivo, tem foco, tem determinação, tem disciplina. Então, para mim sempre foi assim. Mesmo diante de todas as dificuldades, os problemas pessoais, as limitações financeiras, porque eu vim de uma família extremamente pobre, eu nunca deixei de sonhar, eu nunca deixei de ser determinada. Então, é difícil para mim, é difícil para todo mundo, né? Então, quando a estética chegou na minha vida, eu já tinha uma devassa de desilusões profissionais. Eu já tinha tentado entrar na faculdade de odontologia. Infelizmente, o meu pai não pôde pagar, não pôde me manter, mas eu me mantive estudando. Então, pelas minhas mãos, pelo meu esforço, eu consegui ser protética e aí foi construindo uma profissão dali. Eu fiz administração, eu fiz consultoria em vendas, até que a estética chegou na minha vida. E eu me apaixonei pela estética, porque eu sempre tive amor em cuidar das pessoas. Então, essa trajetória árdua que foi a minha vida, com certeza você tem um pedaço aí para contar também, né? E a estética chegou e foi muito impactante. Eu comecei a me dedicar à área, né? Comecei a fazer cursos técnicos. Quando eu realmente consegui entrar na faculdade, eu já tinha uma agenda atendendo, né? E quando entrei na faculdade, lá vai mais um desafio. Eu era aquela aluna que queria aprender, que queria sugar o professor e muitas vezes o professor não estava tão dedicado assim. Então eu era aquela aluna briguenta, aquela aluna que realmente era difícil para mim estar na faculdade, porque eu pagava, eu era bolsista, mas eu pagava parte dessa faculdade, então eu queria o melhor de lá. Eu não tinha tempo a perder. Era uma carreira profissional, não era simplesmente um conhecimento básico. Aquele conhecimento que eu ia absorver ali ia servir para atender pessoas. Então o meu compromisso era muito grande. Eu não poderia deixar ninguém me passar para trás. Então começou também, em meio às frustrações com o ensino, começou uma vontade autônoma de se desenvolver, de conhecimento, de buscar conhecimento pela minha mão, pela pesquisa. E hoje a gente vive um momento que a informação está a nível de todos. Informações de qualidade, informações de não qualidade, né? Assuntos fúteis, mas assuntos relevantes. Então eu não preciso me deslocar até a biblioteca para estudar num livro da Barça, como era na infância. Então, diante dessas oportunidades que eu podia me desenvolver autonomamente, eu comecei a me dedicar à pesquisa. E essa dedicação só foi crescendo, os resultados foi aumentando. E durante a minha graduação, eu já dava monitorias na escola, eu já ajudava meus amigos a estudar e dava aula numa escola técnica, né, de cursinhos de sobrancelha, depilação. Então, foi acontecendo a aula, o ensinar, o aprender, está extremamente relacionado. E entrar no ramo da pesquisa, né, se desenvolver como professor é estar no ramo da pesquisa, porque não existe ensinar sem aprender, sem responder uma pergunta, né, sem se desenvolver intelectualmente e pessoalmente também,
né? Então, meias dificuldades financeiras, e atendendo, e ensinando, e grupos de aluno pequeno, eu fui me adaptando e fui determinada a crescer e ser uma esteticista diferenciada. E quando eu cheguei, né, a esse nível de decisão, que a pesquisa realmente faria parte da minha vida, eu precisava ter pessoas, né? Onde que eu ia me desenvolver como pesquisa, né? E aonde que eu ia começar? E aí começou as dúvidas, qual que seria o caminho? Eu quero aprender, mas eu quero ensinar também. E diante das dificuldades da estética que eu tinha, né, há 10 anos atrás, se fazia inflamação e não sabia resolver, né? Se inflamava uma estria e tinha mancha para tratar. Se fazesse um peeling que você não entendia na concentração, você tinha manchas, você tinha intercorrências para tratar. E eu falava, meu Deus, não tem solução para isso. A estética era muito assim terapêutica, era muito sem compromisso. Eu escutava dos meus professores assim: olha, não vai prometer o que você não pode entregar. Olha, cuidado com o que você fala que vai mudar no rosto do cliente ou no corpo do cliente, porque você pode se comprometer. Mas eu falei assim, mas como que a gente vende algo que a gente não pode entregar? Como que é? Eu que fui sempre educada para estar comprometida e não só envolvida. Como que era isso? Então, aquelas perguntas sobre inflamação, sobre renovação tecidual, formavam uma lacuna, um abismo gigante no meu conhecimento. Então, aí eu comecei a procurar as empresas que desenvolviam equipamentos e questionar os apoios científicos dessas empresas. E eu chegava lá e também assim absorvia um pouco de uma, um pouco de outra, e eu ficava aquém ainda de entender como que aquela terapia funcionava fisiologicamente. Então eu precisava ter um conhecimento físico, químico, biológico. Eu falava, meu Deus, é muito grande isso para mim. Aonde que eu vou chegar? Sabe? Eu tinha uma sala no fundo da minha casa que eu atendia poucas pessoas, mas eu conversava com uma tonelada de gente sobre o meu trabalho. Eu abastecia o meu carro e entregava o meu cartão para o frentista. Eu comprava pão na padaria e entregava meu cartão para a balconista. E eu pensava, quem sou eu diante disso tudo que eu quero? Mas eu falei, se eu não começar, eu nunca vou saber. E aí eu comecei a procurar os centros de pesquisas, ia de uma empresa na outra, até que, diante de uma intercorrência, de uma inflamação, de uma estria que eu estava fazendo, aconteceu de manchar a minha cliente. E eu me desbruçava em choro. Meu Deus, a cliente está toda malhada, feita uma zebra, como que eu vou resolver isso? E vou de um lado, vou do outro, vou de um lado, vou do outro, vou na biblioteca, vou tentar achar. E chega para mim um consultor de empresa de vendas de equipamento me propondo o uso da fototerapia. Falei, caramba, fototerapia? E eu que era uma pessoa assim muito plugada em tecnologia, né? Esse mundo celular era meu encanto. Falei, eu quero te apresentar lá na empresa, você me parece uma pessoa bastante curiosa, falou para mim. E eu falei, eu quero. Então foi através de uma empresa que eles também estavam procurando levantar um material que a ferramenta da fototerapia pudesse ser empregada na estética, que eu entrei no ramo de pesquisa. Então meu primeiro trabalho foi com fototerapia. Fototerapia já era uma tecnologia muito usada nas outras áreas, fisioterapia, a podologia, mas na estética ainda não tinha um trabalho muito bem desenhado, muito bem fundamentado, né? E junto a essa empresa,
né? Eu fui apresentada ao meu orientador na época, né? Do núcleo de pesquisa da USP, né? De São Carlos, na divisão de fotônica, e, e ele me fez uma pergunta: você quer escrever um livro? Você quer fazer a diferença na estética? Eu falei, eu quero. E foi aí que eu aceitei a proposta de começar um trabalho de fundamentação das técnicas na estética. Então, minha porta de entrada na pesquisa foi fototerapia. E logo depois, né, da fototerapia, veio o desafio, né, de propor, né, outra técnica para se desenvolver. A fototerapia tinha sido um sucesso, tinha realmente entrado na estética, e isso, para falar para vocês, eu estou falando muito resumidamente, porque para chegar na pesquisa do eletrocautério, a fototerapia levou 5 anos de dedicação. Né? Eu chegava para dar aula de fototerapia, as pessoas achavam que eu estava falando de cromoterapia, mas não, eu estava falando de fototerapia, a atuação de um fóton de luz dentro da célula, né? Realmente eu estava falando de uma ação físico-química biológica. Então eu cheguei num amplo de pesquisa e lá tinha engenheiros, médicos, uma equipe multidisciplinar, empresas. Quem era eu? A esteticista. A esteticista deslumbrada, cheia de vontade de aprender e que às vezes passou por vários preconceitos, fui rotulada, né? Ai, essa aí tá sonhando demais. Claro que aconteceu comigo também. Algumas vezes vim embora chorando, mas a resistência teve que ser mais forte que os obstáculos. Então essa dedicação e esses resultados aos poucos foi acontecendo e eu fui crescendo dentro do grupo onde eu trabalhava, com pesquisas e tudo mais. No começo era participar das pesquisas das pessoas, né? Era carregar o piano para alguém tocar. Depois, isso aos poucos foi mudando. Os meus questionamentos começaram a ganhar valor até que realmente eu consegui propor o trabalho do eletrocautério dentro da estética, né? Era uma ferramenta médica que eu propus ao núcleo de pesquisa fazer uma adaptação para ser usada na estética. E aí começou a minha jornada com eletrocautério e jato de plasma, né? Os conceitos da física da descarga elétrica aplicada a um feedback de renovação, né, uma agressão para se trazer o rejuvenescimento. Mas não é tão simples assim. Os parâmetros da inflamação e resultado estéticos atravessam sempre uma pinguela estreita entre uma intercorrência e o resultado de rejuvenescimento. Então, foi aí que a porca torceu o rabo, como dizem, né? Eu tive que ingressar dentro do mestrado, né, de fisiologia para poder entender de inflamação, poder entender como é que tudo acontecia nesse tecido diante de uma agressão. E lá eu descobri que para cada agressão era uma reação, existia uma resposta tecidual para aquilo acontecer, né, para realmente a renovação acontecer de uma maneira positiva e que não houvesse nenhuma intercorrência. Mas não foi tão simples assim, parecia um sonho de uma carreira assim, que nem um foguete, né? Então eu tinha a sensação que foguete não dava ré. E no meio da pesquisa, né, veio os gêmeos. E não foi tão simples assim, né? Durante um mestrado, as crianças aconteceram e não foi logo no primeiro ultrassom que eu descobri que eram gêmeos, né? Precisou do terceiro, quarto ultrassom para poder ter a informação que não era uma criança, era duas. E aí eu fiquei muito abalada, porque eu não esperava, eu não estava preparada para isso, afinal de contas eu estava no meio de uma pesquisa que era o meu sonho. Eu tinha chegado lá, eu tinha me dedicado 5 anos de iniciação científica. Meu Deus, e agora? Eu desisto? Porque eu pensava assim, enquanto era uma criança só, tava tudo bem. E duas? Como que faz? Né? Então o desespero foi grande. Meio a isso tudo, né? Houve pouco apoio,
né? Houve pouco apoio de quem estava envolvido, né? Mas aos poucos tudo foi se ajeitando e mesmo diante de um momento muito freador da vida, né? Que é para aqui, vamos focar numa gestação, né? Eu não desisti, eu não desisti, né? Durante o ano que eu me engravidei, eu continuei a minha pesquisa, eu continuei a viajar, eu continuei a dar aula, eu continuei os projetos onde eu estava, eu me programei para poder me afastar e não era fácil, porque a energia já não era a mesma, né? O corpo já limitava, mas mais no finalzinho da gestação do João e da Marina, eu concluí a minha pesquisa, né? Concluí a minha análise, né? O meu experimento e entrei numa janela de afastamento para ter as crianças, né? Mas infelizmente as crianças nasceram prematuras e foi uma jornada bastante árdua, né? 40 dias de UTI neonatal e eu vi eu sendo mais mãe e deixando a minha carreira de lado. E não é não é a minha história. É a história de várias mulheres profissionais da estética que quando chega a maternidade se afastam do profissional. E isso era muito difícil para mim. Eu tinha meus filhos para cuidar, mas era o momento que eu sempre sonhei e eu estava ficando de lado, né? Mas a gente vai juntando forças de um lado, de outro, e eu digo para você, não pode desistir. E eu também não desisti. Eu escutava das pessoas que me amavam, que estavam envolvido com o meu, que estavam comprometidas comigo, que eu não podia desistir. Então, veio a rede de apoio, né? A minha mãe, os amigos, veio a rede de apoio e eu consegui continuar a minha pesquisa até que realmente eu conseguisse responder todas as perguntas dessa técnica, né? Então, ao longo de 4 anos de pesquisa, os gêmeos foram crescendo em meio ao laboratório, em meio à pesquisa, em meio ao computador, as várias apostilas, as várias monografias, as várias teses jogadas em cima da minha mesa, e assim foi se levando tudo junto e misturado. Tinha dias que era extremamente difíceis, mas o foco era maior. Então, eu pude escrever a minha tese, defender a minha tese, né? O meu marido que chegou depois disso tudo, né? Que chegou junto com isso tudo, quer dizer, ele também me ajudou muito, né? Foi uma pessoa crucial também para que isso acontecesse, né? Não deixou a peteca cair, né? Porque no momento de se escrever uma tese é bem árduo, né? Então ele também foi crucial para mim, gratidão para sempre, né? A minha rede de apoio, tá? Então, essa é a minha história, mas é a história de várias pessoas que eu estou conversando aqui, que está me ouvindo, né? Então, eu não posso desistir no meu primeiro desafio jamais, nem no primeiro, nem no segundo, eu não posso desistir nunca daquilo que eu quero. Se eu vim para escrever uma história, se eu estou aqui, eu vou escrever essa história, eu vou contar ela e eu vou transformar a vida das pessoas à minha volta, eu vou influenciar com os meus resultados. E aquilo que não deu errado, aquilo que deu errado, de alguma maneira eu vou descobrir como fazer dar certo. Não é verdade, gente? É assim que é a vida, né? E claro, quando lançou-se a técnica de jato de plasma, ela realmente propagou com muito, foi um estouro, foi muito rápido a propagação da técnica de jato de plasma, né? Eu me senti assim, como precursora da técnica, eu me senti assim como o Santos Dumont, né? Puxa vida, criei o avião, o homem agora tem asas. Puxa vida, estou envolvida
meio a engenheiros, empresas, a propor uma técnica nova para estética, uma ferramenta que vai ser maravilhosa com resultados fantásticos. Eu me debrucei, eu estudei, eu mapeei os casos, vai dar tudo certo, né? E o crescimento foi muito rápido, Mas, ao mesmo tempo que esse crescimento foi muito rápido, muitas queixas, muitas intercorrências, o uso dessa técnica desregrado, sem informação, sem preparo, sem conduta, foi também acontecendo. E novamente eu me senti igual ao Santos Dumont, né? A sua criação, que era o avião sendo usado numa guerra para matar civis, mulheres e crianças. E como corrigir isso? Eu sempre me senti responsável, não só envolvida, mas comprometida com a técnica. Porque se eu tinha resultados excelentes, se eu tinha uma boa conduta, um conhecimento profundo e realmente aquela técnica era um sucesso na mão de quem sabia usar, como que eu ia resolver essa lacuna de conhecimento dos profissionais? Como que essa ferramenta poderia ser 100% sem intercorrência na mão dos profissionais? E aí veio mais um desafio: como mapear toda a sequência de cada protocolo de uma maneira didática, de uma maneira fácil, de uma maneira que o profissional, mesmo aquele que estava chegando naquele momento na estética, pudesse realmente tirar os melhores resultados da técnica do eletrocautério jato de plasma. Então, para mim, esse foi um desafio muito grande, né? E eu sou uma pessoa comum, como você que está aqui conversando comigo. Fazer essas mudanças, se dedicar a tudo isso e ainda ter família, e ainda ter trabalho, e ainda ter conta para pagar, como que eu faço tudo isso acontecer? Claro que sempre foi tendo um esforço acima da média para isso acontecer, né? Então era da meia-noite às 2 da manhã, era das 10 da noite à meia-noite, eu não sei. Eu sei que eu voltei à pesquisa, agora com um know-how um pouco maior, com um diploma de mestre em jato de plasma, né? Com todo esse divisor de águas que foi a pesquisa em cima dessa técnica, né? E trazer uma ferramenta, um conhecimento que fosse resolver a vida dos meus colegas, né, na minha profissão. Intercorrências são possíveis de acontecer? Sim, são possíveis de acontecer. Eu costumo dizer que só bate o carro quem dirige, mas quem não dirige não sai do lugar. Mas para dirigir a gente precisa tirar a carta, a gente precisa estar realmente certificado que a gente tem competência de dirigir, sair na rua. Então, para a técnica, a linha de raciocínio é o mesmo. As intercorrências vão acontecer por falta de preparo, por falta de uma conduta correta desse profissional, a falta de preencher algumas lacunas desse conhecimento. Eu vou colocar para vocês aqui e alguém vai se identificar, porque é possível de acontecer com todo mundo, aconteceu comigo, né? Pode ter acontecido com você também. Olha esse caso, né? A cliente resolveu remover todas as crostas antes do momento. E esse caso é meu. Mesmo dando orientação que não era para remover, ela foi lá e removeu e atrapalhou todo o processo de cicatrização, né? Então, assim, com muito custo, eu consegui reverter a situação, mas não é fácil. Algumas situações são irreversíveis, por isso que a gente precisa se preparar tanto para a técnica para não ter nenhuma intercorrência. Mas essa é uma dor muito comum e às vezes a gente pensa que o problema só acontece pela competência do profissional. Nem sempre. A intercorrência pode acontecer por falta de compromisso do cliente também, né? Aliás, é as que são mais possíveis de acontecer, não é verdade? Esse caso, mancha, né, na pele pós-inflamação.
falta de preparo de pele. O que é esse preparo de pele? Faltou trabalhar a oxigenação, faltou trabalhar previamente essa pele. Né? Não se deve, né, colocar o cliente na cadeira, o cliente quer fazer uma técnica de blefaroplastia, vamos fazer, vem aqui, vamos fazer. Não é assim. Faltou preparo de pele nesse caso, né? Olha esse, que judiação. Acromia. Acromia é um quadro difícil de reverter. Difícil. E a falha foi aí no diagnóstico. A falta de identificação do fototipo, a falta de perguntar para o cliente como é que é a cicatrização dele, investigar, me mostra para mim alguma cicatrização no seu corpo para me ver como é que foi, né? Então faltou aí, a falha foi no diagnóstico, né? E excesso de cauterização, excesso de carbonização, pezinho na mão do profissional parar. Então ficou aí a falha na repavimentação, a falta de extrato córneo, mostrando todo esse processo avermelhado e essas depressões aí, né? Mais intercorrência para tratar. E essa aqui, mancha inflamatória por falta de produto adequado durante a inflamação. Então, é todo produto que eu posso usar durante a inflamação, que está indicado para uso na inflamação? Olha aí, mais uma intercorrência para tratar, né? Que isso também não é fácil de resolver, mas precisamos contornar, não é verdade? Esse caso aqui, inflamação, depressão por falta de investigação sistêmica. Faltou identificar que o cliente tinha diabetes, que tinha complicações sistêmicas e que isso está diretamente ligado à cicatrização. E olha lá, mais intercorrência para tratar. Gente, não é fácil, né? Mas é o histórico que tem de intercorrências aí da técnica eletrocautério jato de plasma. Então, saber como preencher essas lacunas, né, e zerar todos os fatores, né, e os fatores que podem vir a ter intercorrências são vários, e é da competência profissional identificar todos, para que seja só sucesso, não é verdade? Bom, gente, o papo tá bom, nos estendemos pra caramba nesse vídeo, mas eu tenho certeza que você deu um passo à frente hoje. Em algum momento você deve ter se identificado com algum ponto da minha história, com a minha trajetória, né? E a gente sabe, a vida não é fácil para ninguém, mas estamos aí para lutar, né? E lutar contra as intercorrências também, né? Uma lista vasta aí de coisas que podem acontecer, mas que nós necessariamente temos que estar preparados para resolver. Esse vídeo se estendeu bastante, mas no próximo, com certeza, eu vou dar passo a passo como isso pode não acontecer com você, né? Então, em algum ponto aqui abaixo desse vídeo, deve ter um botão Saiba Mais para você poder acessar a nossa comunidade no Facebook e também o nosso grupo do Telegram. Lá já está vastos umas vídeos e ideias que você pode se apoiar no trabalho e conhecer um pouquinho mais sobre tudo que envolve o universo de dominar essa técnica. Então, um beijo enorme, até o próximo vídeo.